Os sãos não precisam de médico, nós vamos direto ao ponto da nossa apresentação. No caso aqui, hoje nós estamos falando de um capítulo do Evangelho, onde tem essa passagem de Jesus, em que ele estava sentado à mesa com algumas pessoas que eram consideradas piores pessoas da sociedade, aquelas pessoas que ninguém quer estar perto. E Jesus ali e foi questionado, né, sobre essa situação dele estar falando com as pessoas que são consideradas totalmente indignas de estar na presença dele. Como alguém tão importante como ele poderia estar sentado à mesa com aquelas pessoas consideradas as piores que nós conhecemos? E Jesus ouvindo isso, porque não foi falado diretamente com ele, foi falado ali para os discípulos dele, né? E ele ouvindo aquilo respondeu. Ele respondeu: os sãos não precisam de médico. E é sobre isso que nós vamos falar. Quem são os sãos e quem são os enfermos? Primeiro eu quero passar aqui, ler essa passagem. E tá aqui. E estando Jesus sentado à mesa numa casa, para lá se dirigiam muitos publicanos e gente de má vida, que se colocavam à mesa de Jesus e seus discípulos. Tendo os fariseus visto isso, disseram aos discípulos: por que o vosso mestre come com os publicanos e gente de má vida? Mas Jesus, ouvindo, lhes disse: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Bem, a primeira analogia que eu queria fazer aqui é o seguinte: vamos imaginar uma dipirona gotas. Ninguém em sã consciência, por livre e espontânea vontade, vai procurar uma dipirona gotas e vai tomar como tipo, nossa, me deu uma vontade hoje de tomar uma dipirona, sentir aquele gostinho amargo, né? Porém, se você tá, por exemplo, com uma dor de cabeça e você só tem a dipirona gotas à disposição, você vai tomar para ficar bem, né? Caso você já tenha feito outras tentativas, ter descansado tal, identificou que precisa realmente de um remédio, você vai tomá-la. Sabendo que se você misturar com mais água, vai ficar uma maior quantidade de gosto amargo, sabendo que depois que você tomar, aquele gosto vai ficar na sua língua, porém, você vai tomar para se tratar, para se curar naquele momento. Então, qual que é a primeira coisa que a gente identifica ali? A pessoa que foi e tomou essa dipirona gotas, em primeiro lugar, ela identificou que não estava bem. Ela identificou que precisava ser curada. Ela identificou que ela estava com um problema. Então, esse é o primeiro passo. Aqui nós já temos pistas o que é tratado nessa lição, que é tratado nessa passagem, no caso evangélica, que é, o primeiro passo é reconhecer. Eu preciso reconhecer que eu preciso ser curado para então tomar um remédio. Via de regra, ninguém também vai ao médico se não estiver doente. Então, ou você vai para se prevenir de alguma doença, ou você vai fazer aquele check-up anual para se certificar, né? No caso da gente ter o cuidado de fazer esse check-up e verificar que tá tudo muito bem, ou eu vou ao médico porque eu já identifiquei algum problema na minha saúde e eu quero me curar, né? É muito raro que alguém não tenha nada para fazer, então vá ao médico lá só o quê? Para bater papo, né? Pagar por uma consulta com um especialista para bater papo. Então eu estou fazendo aquele check-up anual, ou eu estou dando continuidade a um tratamento, ou estou dando início a um tratamento. Mas fato é que eu procuro um médico, um atendimento, quando eu identifico que eu estou com algum problema ou para evitar um problema. Então aqui já é mais uma pista de como o enfermo se identifica, tá bom? E ali, quando ele vai procurar um médico, ele está buscando uma cura, ele está buscando uma solução, ele está procurando algo que alivie a situação dele. E aí, nessa passagem, então, Jesus disse: os sãos não precisam de médico. Quem são os sãos nesta passagem? Os sãos são aquelas pessoas que não identificaram nada para ser tratado, nada para ser corrigido, nenhuma doença, nenhuma necessidade. Então, só que quando isso sai da boca de Jesus, que é o médico das almas,
A pessoa que identifica que ela não precisa de absolutamente nada, então é ela que não buscaria esse auxílio de Jesus. Já aquelas que estão sentadas na mesa com ele são as que necessitam de cura, são as que necessitam de correção. Então a gente às vezes indaga assim, nossa, mas tal pessoa é toda errada, que faz mal para os outros, que briga em família, que grita com os outros, é justamente essa pessoa que precisa de cura, que somos nós, né? E quando nós não obtemos um remédio, quando nós não obtemos cura para essas situações nossas, quando nós não identificamos. E aí vai vir também a questão do autoconhecimento. Quando a gente reconhece que tem algo para corrigir em si, quando a gente reconhece alguma falha na nossa conduta, aí nós estamos aptos a corrigir. Agora, se eu tô sempre certa, se eu não tenho problema nenhum, se o problema é sempre os outros, o problema é minha família, o problema é meu marido, o problema é meu trabalho, o problema é o mundo, o problema é a foto minha que tá errada, não sou eu, é o que foi registrado. Então, se o problema é sempre externo, eu nunca consigo procurar ajuda. Afinal, eu prefiro viver naquele ciclo e círculo vicioso em que eu me coloco, tá? Então, dando continuidade aqui. Essa é a passagem. Então, continuando aqui, é o que eu trouxe para nós, essa sensação de tomar a dipirona. Então, eu tomo, fico com aquele gosto amargo na língua, parece que tudo que eu como depois, aquela sensação ainda continua, parece que fica na minha garganta. É o remédio amargo, porém, é o remédio que cura, é o remédio que auxilia na situação que nós estamos quando é o corpo físico. Mas existe essa dor que não aparece em exames, existe uma dor que outras pessoas não vão ver muitas vezes, que são essas feridas emocionais ou morais. As emocionais são aquelas que a gente muitas vezes identifica como uma tristeza profunda, um desânimo, uma insatisfação. Nós poderíamos dizer que essas estão mais ligadas a essas dores emocionais. E as dores morais, muitas vezes, elas estão mais relacionadas a algo que nós fizemos, que deixou marcas, que tem uma relação com uma conduta nossa. E essas, muitas vezes, elas não são identificadas, né? Enquanto elas não virarem uma doença no corpo físico, porque toda doença, né, emocional e moral, elas têm muito potencial para depois, em algum momento da nossa existência infinita, né? A gente falando aqui mais da nossa alma, todas as doenças emocionais e morais, elas têm grande potencial de nos influenciar como ser e um dia, quem sabe, virá algo que seja identificado no exame. Mas o que nós queremos evitar? Nós queremos evitar que justamente as doenças venham para o nosso corpo físico. Nós queremos evitar ter um sofrimento ainda maior. E aí vem o grande problema. Eu identifiquei uma dor minha, emocional, eu identifiquei uma dor de relacionamento, eu identifiquei um problema de comunicação, eu identifiquei algo que me atrapalha no trabalho. Mas como que eu vou contar para alguém? Como que eu vou compartilhar com outras pessoas essa dor que eu sinto? E sabe qual que é a grande dificuldade? É porque a nossa mente ela está sempre julgando e comparando, julgando e comparando. E como eu faço isso com outras pessoas, eu tenho receio de contar para alguém algo que eu também estou passando, buscar ajuda, porque eu imagino que outras pessoas vão fazer a mesma coisa que eu faço, que é julgar e comparar. A nossa mente está o tempo inteiro ali nessa situação. Então, sempre julgando e comparando. E por isso que essa dor que não aparece nos exames é essa dor da alma, né? Então, quando o incômodo está dentro de nós, aí vem a grande dúvida: o que eu fazer? O que eu posso fazer? Quem pode me ajudar nesses casos?
E aí vem esse medo de mostrar as nossas dores, né? Se eu comento, fulano é muito mole, isso daí é muito mimimi, isso aí é falta de fé. No fundo, nós fazemos isso, então acabamos tendo essa dificuldade de compartilhar nossas dores. E Jesus, nessa passagem, ele se coloca então como um médico dos médicos. Os sãos não precisam de médico, e sim os enfermos. E aí, nesse ponto, é que entra em Jesus. Ele não julga, ele não compara. Ele justamente é aquele que quer a nossa cura, que pode nos ajudar. E aí nós temos inúmeras passagens onde isso fica comprovado. Por exemplo, naquela passagem do apedrejamento da mulher adúltera, o que Jesus faz? Ele está abaixado, mexendo na areia e ele levanta então e pergunta, fala, né? Pergunta não, ele afirma, fala assim, então, atire a primeira pedra quem estiver sem pecados, e cada um vai saindo. E a gente imagina que na hora que termina essa cena, ele vai olhar para a mulher e vai passar um sermão, porque é o que a gente faz, né? Quando alguém errou, a gente quer passar um sermão inteiro. E ele não faz isso. Quando ele se levanta, ele olha para ela e pergunta: onde estão aqueles que te acusaram? E ela diz: se foram todos. E a recomendação dele para ela é: vai e não peques mais. Porque o que ele busca é que a gente reconheça os nossos erros. Então, vai e não peques mais. Reconheça onde você errou, o que pode ser feito para que isso não aconteça e evita cair de novo nesse erro. E aí então vem a necessidade da nossa humildade espiritual. Então, o reconhecimento da dor. O primeiro passo é reconhecer, né? Só é capaz de se curar quem tem a coragem de reconhecer. Reconheço que eu fui grosseira. Reconheço que eu não sei tudo. Reconheço que eu poderia ter me comportado de uma outra forma. Reconheço que eu não tenho tido serenidade. Reconheço que eu estou me deixando levar pelo turbilhão de obrigações. Reconhecer, tá? Não é se julgar, não é bater um martelo, não é achar que você é a pior pessoa do mundo. É reconhecer onde está o meu ponto fraco. Depois vem o conhecer-se, que é justamente, né? Conhece-te a ti mesmo. E às vezes a gente quer justificar, né? Não, eu fiz isso por causa daquilo e não sei o quê. Mas como eu me conheço, quando eu me conheço, eu consigo também identificar se aquilo não é um padrão meu, tá? E o terceiro tópico é curar-se. Então a cura começa no reconhecimento da própria ferida. Reconhecer o erro, conhecer-se, autoconhecimento e curar-se, tá? E vamos aqui pro próximo. E aqui então vamos ver a cena onde isso acontece, tá? Vamos lá? Imaginemos a cena: Jesus sentado à mesa. Não é uma mesa de luxo, não é uma casa maravilhosa. Na época, uma casa simples, talvez uma madeira rústica, numa casa modesta, com algum cheiro específico, e à volta dele estão os publicanos e os pecadores, as pessoas julgadas e rejeitadas, mas que tinham fome. E ali elas não estavam para receber necessariamente o pão material, mas era fome de sentido, fome de amor e fome de cura. E os fariseus, vendo aquela cena, se escandalizaram. Como pode um mestre se sentar na mesa com esse tipo de gente? E Jesus, ouvindo, responde: os sãos não precisam de médico. Quem são? Qual que é a diferença, então, dos sãos e dos enfermos? Os sãos, né? Quem está bem de saúde somos nós. Como quando a gente julga que a gente não tem nada para corrigir, não tem nada para mudar, não tem nada para aprender.
Afinal, a culpa é do mundo, a culpa é do outro, a culpa é da notícia, a culpa é do clima, a culpa é dos astros, a culpa é de qualquer pessoa. Quando eu não tenho nada para ser curado, eu julgo que eu estou perfeito, estou muito bem e, portanto, não preciso de ajuda. Foi o que a gente já falou. A gente não vai procurar um remédio, a gente não vai ao médico, porque eu não estou precisando. Ok. O enfermo é aquele que reconhece a própria dor, que reconhece a própria ferida e que busca ajuda. Então, nessa passagem, Jesus não está separando as pessoas, ele está revelando uma atitude anterior. Então, tá aqui para a gente ler. Os sãos são aqueles que acreditam já estar curados, que acham que sabem de tudo e que não precisam mudar. E aí, então, fechados para um tratamento. Se eu estou bem, eu não preciso da dipirona amarga. Já os enfermos são os que reconhecem as suas dores, os que dizem, eu preciso de ajuda. E é justamente esse reconhecimento que abre o coração para Cristo operar. Então, o evangelho ele começa a agir em nós quando a gente para de fingir que está tudo bem. Mas veja bem, eu não estou falando que a gente tem que caçar dor, caçar problema. A lição é que está dizendo, os sãos não precisam de médico. Porém, quando eu reconheço que às vezes a situação em que eu estou não está boa, quando na minha vida tem acontecido coisas repetidamente que não são tão legais, ou quando os meus relacionamentos não estão bons, ou quando eu não atingi profissionalmente tudo que eu posso, porque às vezes a gente fala assim, meu Deus, eu trabalho, e eu nunca tenho um retorno financeiro, eu nunca tenho uma satisfação profissional. O que está acontecendo? Para a gente saber o que está acontecendo, eu preciso, então, identificar que há algo que possivelmente esteja em mim para que eu possa curar. Qual é o meu padrão de comportamento? O que está acontecendo? Ou eu já tive um monte de relacionamentos amorosos e nenhum dá certo. Sempre eu encontro pessoas terríveis, pessoas que me tratam mal, que não vai pra frente, quando eu acho que tá tudo bem, depois a pessoa me larga. Quando eu identifico, então, um problema e quero tratá-lo, eu começo a investigar. Qual que é o meu padrão de comportamento? O que essas pessoas que eu me relacionei têm em comum? O que será em mim que está gerando um gatilho que está abrindo uma porta para eu ser maltratada? Então, eu identifiquei um problema, quero a cura, aí eu vou buscar o remédio amargo para curar. Ou, nossa, eu tenho tal tipo de doença física, ou eu tô sempre me machucando. Qual é o tipo de comportamento? E aí, quando eu reconheço que em alguma área da minha vida, nós temos 12 áreas da nossa vida. Quando eu reconheço que em alguma área dessa vida eu estou com um problema, então eu já me identifico ali como enfermo e já me habilito para a cura, tá? Então o evangelho começa a agir em nós no momento em que paramos de fingir que está tudo bem e dizemos: Senhor, eu não estou bem, cura-me. Eu não sei se eu já tinha passado aqui aquela situação quando Jesus encontra as pessoas que precisavam, a gente julgava, né, que elas precisavam ser curadas. Ele não chegava, por exemplo, no cego e ia logo curando ele. Qual a pergunta que ele fazia? O que queres que eu faça? Não é óbvio que aquela pessoa queria a cura? Porém, a cura começa em nós, quando eu reconheço que eu quero uma mudança, quando eu peço para abrir os meus olhos. É respeitado sempre o nosso livre-arbítrio, ele é ponto essencial da nossa existência. Eu preciso querer mudar, né? Eu preciso querer a cura. Quando eu digo eu quero que me cure, eu quero que cure a minha visão, eu quero que cure minha audição, eu quero que me cure o câncer, o que eu trago por trás disso? Uma modificação. Então, que eu vou usar melhor os meus olhos, que eu vou usar melhor meus ouvidos, que eu vou usar melhor meu corpo físico, que eu vou reconhecer que o caminho que eu estava indo, por exemplo, de só trabalhar, não era um bom caminho. Então, por isso ele pergunta: o que queres que eu faça? E Jesus, ele continua sentado à mesa, ele continua aberto a isso.
Só que onde nós estamos? A gente está levantado julgando porque ele está curando alguém, ou nós estamos sentadas junto com ele buscando a nossa própria cura, né? E no final das contas, a gente vai chegar a essa conclusão. Tudo tem a ver com a nossa posição, onde a gente se coloca. Então, aqui a mesa do Cristo. A mesa, nesse caso, ele sentado lá nessa casa, compartilhando com outras pessoas, é o símbolo da comunhão. Sentar-se à mesa com alguém é o partilhar do pão, é a conversa. Pelo menos aqui em casa, um dos momentos que a gente mais gosta é quando a gente tem a oportunidade de sentar junto para comer, para dividir, para contar o que aconteceu. Então, você vê que interessante que nessa passagem ele está sentado à mesa, que é um ato do compartilhar, né? E é lindo perceber que o Cristo não escolheu quem ia sentar. Ele sentou-se e à volta dele foi chegando quem precisava, quem queria, quem gostaria de estar com ele, quem sabia que as palavras dele são alimento para o espírito. Porque quantas vezes a gente senta para comer, se entope de comida, mas a conversa é ruim, as pessoas que estão à nossa volta não significam nada, não vão mudar nossa vida, a gente se enche de um monte de coisa material, mas o verdadeiro pão, que é o que nos alimenta espiritualmente, ele simplesmente acaba sendo muitas vezes ignorado, né? E aí aqui a gente fala assim, nossa, mas ele sentado com essas pessoas, né, não tinha medo de se contaminar, como às vezes passa, né, por nós, assim, eu não vou sentar com tal pessoa porque as atitudes dela não vai, não rola, tal, beleza. Mas não é o caso do médico, dos médicos, o médico de almas, né? Então tá aqui, enquanto os fariseus observavam de longe, julgando, Jesus estava ali se misturando, porque o amor, ele não teme contato. Vamos pegar aqui um exemplo, vai, de uma mãe quando o filho tá doente. A mãe acaba sendo esse exemplo para tudo, né? Ela não vai ficar com medo, tipo, não vou chegar perto do meu filho, da minha filha, porque ele tá com tosse, e se eu me contaminar e amanhã eu tenho que trabalhar, ela não quer nem saber. Ela vai levar no médico, onde tem um monte de doente, vai se misturar aquilo. Ela vai comprar lá o negócio para fazer inalação, vai dar o remédio de tanto em tanto tempo, vai preparar uma comida, vai ficar o mais perto possível do filho. Porque, inclusive, o contato dela é o amor dela que vai potencializar todo esse efeito. Não é só você largar um remédio ali e tudo bem, né? Então, a gente percebe que, muitas vezes, a própria proximidade ali da mãe, do pai com o filho, já faz com que ele comece a melhorar, ou que ele comece a dizer, não, é porque tá doendo a garganta, tá doendo o ouvido. Assim também Jesus. Ele não tem medo de se contaminar com a gente. Quanto mais nós mostrarmos a Ele a nossa vulnerabilidade, a nossa necessidade, mais aptos nós estaremos para sermos curados. Então, o amor verdadeiro é um antisséptico natural. E a presença do Cristo não se contamina e ela nos purifica. Ele veio confirmar os certos, veio curar os cansados, levantar os caídos, ensinar os que se perderam, mas quem quer? Ele não veio obrigar ninguém, tanto é que nós estamos aí há 2000 anos, né? Vamos considerar essa contagem, 2000 anos repetindo alguns erros e reclamando porque a nossa vida ainda não anda. Então, aqui a nossa necessidade espiritual para reconhecer a nossa imperfeição. Aqui não é um chamado à culpa, é a consciência e disposição para o tratamento da alma. Então, o diagnóstico e a cura. Jesus é o médico de almas e o consultório dele não tem paredes. Pode ser na nossa casa, pode ser no nosso quarto, mas sempre no nosso pensamento, sempre na nossa consciência. Reconhecer que eu estou com algum problema em uma das 12 áreas da minha vida. Reconhecer que muitas vezes eu não estou dando conta sozinha. Reconhecer que tem alguma coisa que precisa ser melhorada. Quando eu reconheço, então, essa ferida, essa dor, eu me torno apta a um tratamento. Porque aí eu digo, eu sei que existe um remédio amargo e eu quero tomar.
Mas depois que a gente acostuma, a gente sabe que logo ele passa, né? Esse exemplo da dipirona. Eu sei que ela é horrível, ela é péssima, tal. E se a pessoa nunca tomou, ela vai ficar muito chateada a primeira vez. Da próxima vez que vem esse remédio amargo, a gente já sabe depois como lidar com ele. E o autoconhecimento é esse remédio amargo, que é a primeira vez que a gente fica de frente com um defeito nosso, ou quando alguém fala pra gente uma coisa nossa e a gente se magoa, e depois a gente reflete e fala, nossa, realmente, acho que eu dei mancada ali. E aí a gente fica chateado, mas depois a gente vai se acostumando a estar sempre crescendo, evoluindo. E aí eu coloquei aqui, ó, porque a doença que mais impede a cura é a ilusão da saúde. E o orgulho de quem está, eu não preciso mudar, quem precisa é o outro, é esse coração trancado, tá? Então eu anotei aqui, ó, enquanto o orgulhoso acredita estar curado e fecha-se para a orientação divina, a humildade reconhece que a sua dor, o humilde reconhece a sua dor e se abre para o remédio do amor, da reforma íntima e da verdade, tá? Vamos colocar aqui o próximo. Então, justamente aqui, ó, a humildade como remédio. E aí a gente fala, né? Às vezes a gente consegue identificar mais quando a gente coloca o oposto, o orgulho e a humildade. Se a gente observar, todas as vezes que as coisas andam ruim pra gente, é o nosso orgulho e a nossa humildade. Eu já trouxe muitas vezes exemplos assim de quando eu me desentendia com meu marido, alguma coisa. Não teve uma vez que não era orgulho e egoísmo, tá? O orgulho ou o egoísmo que estavam ali presente. Porque, eu não vou desculpar, eu não vou falar, de novo eu, não sei o que lá. E aí impedia. E a humildade é justamente o oposto desse orgulho e egoísmo. Eu trouxe aqui então, ó, Jesus não busca os perfeitos, eles busca os sinceros, que admitem, eu ainda tenho muito que aprender. Porque quando eu admito que eu tenho para aprender, eu me coloco na condição de aprendiz, eu me coloco na posição de que estou mudando, né? Então, se alguém falar, nossa, você mudou, você não era assim, antes você era muito mais impositiva, não sei o que lá, você fala, pois é, eu mudei, agora eu não sou assim, agora eu tô procurando mais fluidez na minha vida e tudo mais, tá? A verdadeira saúde espiritual não é não sentir dor, é saber lidar com a dor sem perder a fé. E claro, óbvio que vai ter situações que tudo isso é muito mais difícil. Se a gente estiver pensando em alguém que se separou de quem se ama muito, seja essa separação uma amizade, seja essa separação um relacionamento amoroso, seja essa separação ocorrida em razão do desencarne de alguém que a gente goste. Então, são dores que são, às vezes, quase que uma punhalada. Então, sim, há dores mais difíceis de serem curadas, né? Então, a gente trouxe aqui, ó, a humildade é o exame que revela o estado real da alma, porque o evangelho é um espelho e olhar para ele precisa de coragem, né? Se às vezes a gente não tem coragem de olhar uma foto, não me mostra essa foto, eu tava horrível e não sei o que lá. Bem, tava horrível porque você tava com a postura toda errada. Eu sou a mestre disso, né? A hora que pego a foto, fala, meu Deus do céu, como que eu tava? Aí a gente querer achar que a gente não é daquele jeito, a gente é. Depois que eu identifiquei que eu sou, eu posso mudar, eu posso melhorar. Então agora eu vou tentar ficar mais reta, vou segurar mais a barriga, peito para trás, tá? Quando não é um defeito, mas quando algo que a gente não gosta se apresenta pra gente, a gente tem a oportunidade de mudar. E o orgulho é aquele que o orgulhoso, orgulhosa, somos nós quando a gente foge do espelho, né? E prefere apontar o reflexo dos outros. E o convite, Jesus nos convida para olhar com amor para nós mesmos, sem culpa, sem vergonha, com o desejo de recomeçar. A gente acha que sem vergonha é só coisa ruim, né? Não, sem vergonha é isso, pra gente olhar para si, querer mudar. Eu não era nada sem vergonha. Hoje em dia eu tenho mais facilidade para reconhecer muitos defeitos meus e tudo bem, né? Tudo bem assim, vamos mudar. Então, o perdão, ele então prescreve aqui o perdão,
que é esse desatar os nós, o silêncio, a paciência, a prece. E ele não cura, Jesus não nos cura com palavra, né? Ele nos cura com presença. E aqui, ó, o Cristo continua à mesa. Reconhecer a dor não é fraqueza, é coragem. O Cristo não espera a perfeição para nos amar. Ele nos ama para que pouco a pouco possamos nos aperfeiçoar. E talvez, quando estivermos mais curados, ainda assim continuaremos a nos sentar à mesa com Ele. Não mais como doentes, mas como aprendizes gratos por termos tido um médico tão paciente, tão sábio e amoroso. Então, que nós possamos sair daqui com o nosso coração mais sereno, com a certeza de que Jesus continua sentado à mesa, nos esperando, para que nós possamos ser essa pessoa que está com Ele, ao invés de estar julgando quem está se curando, ao estar julgando quem errou e quer melhorar. Então, que nós possamos ter essa coragem de estar ao lado dele e recebermos a cura para tantas áreas da nossa vida. Eu coloquei aqui porque, afinal, os sãos não precisam de médico, mas os que reconhecem suas feridas, esses sim encontram o Cristo no remédio que jamais falha. Fica o convite, então, para ler a lição toda, o tópico todo, depois eu vou deixar aqui embaixo na descrição, e que possamos então refletir sobre isso. Cada um de nós vai poder contribuir de alguma forma no entendimento dessa lição tão valiosa. Deixa o seu comentário aqui. De repente eu não abordei alguma outra situação que você viu e que possa colaborar com outra pessoa.